Olá, bem-vindos. Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje, nós estamos recebendo o Anderson Bezerra da Silva, que é coordenador estadual dos serviços financeiros do Sebrae Paraná. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Então, hoje a gente vai falar sobre pequenos negócios durante a pandemia. Uma pesquisa recém-divulgada pelo Sebrae, em parceria com a FGV, diz que 79% dos micro e pequenos negócios estão em funcionamento. Porém, 64% deles passaram por alguma modificação. O que foi preciso mudar para se manter no mercado? Essa é a terceira pesquisa que nós fazemos, em parceria com a FGV, e tem demonstrado que os empresários estão reinventando o seu negócio. Correto. Tendo um novo modelo de negócio, buscando alternativas que anteriormente eles não tinham. Modificaram produtos, entenderam como o consumidor está consumindo os produtos, como está sendo a parte de entrega, reavaliaram a própria empresa, como é que a empresa se coloca no mercado, os funcionários como é que podem trabalhar de forma diferenciada, ou seja, reinventaram o negócio a partir da pandemia. Sim. E o que a gente percebe é que os empresários estão olhando para frente. Essa reinvenção de empresa, ela não se dá nesse fenômeno só da pandemia. A gente percebe que de época em época as empresas têm que se reinventar, buscar um novo diferencial de mercado, porque Correto. A concorrência é muito grande. Sim. E o que a gente percebe agora é que a pandemia empurrou as empresas para modificarem esse plano de negócio dele, esse novo negócio que elas têm à frente, mudando a forma de comercialização. Correto. De repente, um processo que aconteceria de uma forma mais orgânica, levaria mais tempo, foi aí intensificado. Foi intensificado pela necessidade, né? O que a gente percebe, as empresas, num primeiro momento, com o distanciamento social, tiveram que fechar suas portas. Sim. Para não encerrar as atividades, o que elas fizeram? Reinventaram o negócio. Criaram alternativas diferenciadas que não tinham anteriormente, ou reforçaram. Algumas, por exemplo, já trabalhavam com delivery. Aumentaram as parcerias para melhorar o delivery delas. Outras começaram a trabalhar, por exemplo, com delivery. Sim. Anderson, e muitas empresas precisaram recorrer a empréstimos, a linhas de crédito aí para se reinventar e para se manter no mercado? Muitas empresas, o que a gente percebe, uma grande parte das empresas, inclusive, não conseguiram crédito, né? O que a gente percebe é que as empresas, naquele novo modelo de negócio, buscaram uma alternativa a partir de um reinvestimento interno. E aí teve a necessidade de buscar crédito. O que a gente percebeu é que as instituições financeiras, o governo do estado, o governo federal, criaram linhas de crédito exatamente para a pandemia. Eu posso dar um exemplo claro, para pagamento para folha de pagamento e capital de giro. Correto. Então as empresas, nesse momento agora, que não tiveram uma liquidez ou não tiveram um faturamento elevado, buscaram as linhas de crédito exatamente para se manter no mercado nesse momento. Então elas buscaram sim essas linhas de crédito no mercado, que está disponível, porém algumas empresas não conseguiram acesso por conta de restrição financeira ou algum tipo de aval perante ao banco. E a gente sabe que a tecnologia vem aí sendo considerada, o uso da tecnologia, o nosso novo normal. As empresas que elas já estavam se adaptando a esse processo mais tecnológico de comercialização, de produção, de comunicação com o cliente, elas tiveram esse processo facilitado, a tecnologia vem sendo aí a grande ferramenta desse processo todo? Eu sempre digo, né, nesse momento agora, a inovação e a tecnologia deixou de ser uma tendência para ser uma realidade. Sim. Muitas empresas que não comercializavam por aplicativos de conversa estão utilizando. 12%, mais ou menos, aumentaram ou entraram nesse mundo digital por conta da necessidade da venda, por exemplo, de um aplicativo de bate-papo. Então, é uma tendência, eu acredito, né, pelo que a gente tem visto nas pesquisas, que se torna uma realidade para muitas empresas que comercializam por esse tipo de aplicativo ou mesmo forma de comercializar. Então, a inovação, a forma de entrega, a forma de comunicação, a forma como ele comercializa o produto dele, como é que ele faz a propaganda do produto dele, é que levou as empresas a buscar tecnologia. E às vezes a gente não está falando de uma busca de alta tecnologia, que a empresa tem que investir muito. Tem vários parceiros hoje que disponibilizam plataformas de comercialização sem custo algum. Então, o empresário entrou no mundo tecnológico sem
investir muito, entendeu? Então, modificou o ramo de negócio e intensificou a comercialização via algum aplicativo tecnológico. E para muitas empresas a solução foi, por exemplo, alterar um pouco o ramo de negócio. Eu fabricava casaco, aí eu passei a fabricar máscara. Essa pode ter sido uma solução? Foi uma solução. Aquilo que eu comentei logo de início, quando você me pergunta das empresas, da reinvenção do seu negócio, algumas empresas perceberam que o ramo de negócio que elas estavam trabalhando, elas poderiam atender uma outra dinâmica de mercado. Sim. Poderiam trabalhar com outras empresas, poderiam fazer parceria com outras empresas, poderiam desenvolver outros produtos dentro da empresa deles. Então, é uma tendência agora, realmente, essa reinvenção das empresas. Tanto da parte de elaborar novos produtos, ou entregar novos produtos, ou vender novos produtos, né? Esses dias atrás eu vi um shopping abrindo, a primeira loja assim, que eu vi de cara do shopping abrindo é uma loja vendendo máscara e álcool gel. Uma Sim. coisa que a gente não via dentro do shopping. Então, as empresas estão se adequando a partir da necessidade. Como eu disse, não é um fenômeno só do Covid. De época em épocas as empresas se reinventam, mas nesse momento agora as empresas estão percebendo que o que o mercado está consumindo e como o mercado está consumindo. A crise econômica foi para o mundo todo, não foi só para o Brasil, não é só local. Muitas empresas se reinventaram, mas e as que não se reinventaram? Muitas empresas fecharam? Muitas empresas fecharam, muitas empresas talvez vão fechar, e o contrário também é completamente verdadeiro. O que a gente tem percebido é que as empresas ou estão se reinventando ou surgindo novas empresas para atender a dinâmica de mercado que sempre existiu. O que a gente sempre fala para o empresário, né? O Sebrae, ele está ao lado do empresário exatamente para isso. Uma palavra-chave agora para aquelas empresas que estão permanecendo dentro do mercado é o planejamento. A empresa que se planeja, a empresa que tem um bom fluxo de caixa, que sabe exatamente quais são as finanças da empresa, que sabe negociar com o seu fornecedor, com os bancos. Esta empresa, indiferente da crise, é lógico que afeta as empresas, mas elas vão se reinventar e vão permanecer. Aquelas que não têm controle algum da empresa, que não têm um planejamento, estão fadadas ao encerramento mesmo. Claro que a pandemia é algo muito grave, é algo triste, não tem como falar que foi algo positivo, principalmente pelas vidas perdidas que não voltam mais, e isso é inquestionável. Mas a gente pode olhar para essa crise, para esse momento, como algo para impulsionar as empresas, para tirar da zona de conforto? Eu acho que essa pergunta ela tem os dois lados, né? A gente tem um lado da saúde, né? Que eu não posso dizer que foi uma coisa boa que aconteceu. De forma alguma. Eu acho que afeta todas as nossas vidas, né? Sim. E tem o lado econômico. O lado econômico, ele propiciou às empresas uma criatividade melhor. E aquelas que realmente não tinham criatividade, infelizmente não conseguiram se adequar. Alguns produtos que hoje em dia a gente não consome mais, algumas empresas, indiferente da crise, elas não vão vender mais, entendeu? Então, por um lado, trouxe alguns benefícios no sentido das empresas se reinventarem, principalmente, por exemplo, na questão do delivery, de entregas, Sim. na questão de novo tipo de comercialização digital. Por outro lado, algumas empresas realmente não conseguiram acompanhar a concorrência do mesmo produto que elas tinham. Eu cito, por exemplo, algumas empresas que estão hoje em locais de alta concentração de pessoas perderam o mercado, porque nós não estamos indo, a população não está indo mais nos locais onde as empresas têm muita concentração de pessoas. Aquelas empresas que estão na rua, por exemplo, com cara para a rua, elas têm uma comercialização um pouco melhor, porque você entra, consome e vai embora. Então, essa reinvenção dos negócios, ela é bem-vinda agora. Pela parte da saúde, ficou um pouco complicado. E as empresas, os empresários que ainda estão passando por alguma dificuldade, eles podem buscar o Sebrae para uma orientação? Sempre. Busquem o Sebrae, não é por conta só do Covid, né? O que a gente sempre fala para o empresário. Planeje antes, busque um planejamento. O Sebrae, até agora, né, talvez acho que nas próximas semanas aí, a gente vai abrir para o atendimento presencial. Sim. Nós estamos fazendo e aumentando, né, nós aumentamos o nosso atendimento digital, tá? Pelo nosso 0800, a gente tem o WhatsApp de atendimento,
tem o nosso portal, consultoria gratuita. Então não é por falta de atendimento que a gente não vai deixar de atender o empresário. O que a gente sempre fala, se planeje, entenda o seu negócio, busque assessoria para ajudar o negócio, busque ferramentas, faça parcerias, busque relacionamento com bancos, busque relacionamento com fornecedores e busque o Sebrae. A gente está aberto exatamente para atender a necessidade do empresário em planejar e ter, para que ele tenha a empresa dele na mão dele, para que ele olhe para a empresa dele e saiba qual é a tendência de mercado para ele e como é que ele pode se estabelecer. Analisar o mercado e se adaptar a esse momento tão difícil para todos nós, mas que vai passar. Analisar o mercado, se analisar, porque muitas vezes a gente percebe que o empresário não entende muito do mercado, entende pouco do negócio dele. Sim. Tá? Às vezes o empresário ele não consegue fazer um fluxo de caixa, o contrário completamente verdadeiro. Sim. Nós temos empresas que procuram a gente que, nossa, eles têm a empresa na mão, sabem exatamente, aí a gente tem algumas outras soluções que a gente pode auxiliar. Mas o que mais a gente fala, entenda do seu negócio, procure entender como é que funciona o seu negócio e isso que você falou, a gente espera que essa pandemia da parte da saúde acabe logo para a gente voltar a esse novo normal que a gente está vendo aí. Com certeza, que os avanços fiquem, né? Que as novas descobertas, o avanço tecnológico permaneça, mas que a questão de saúde se reestabeleça. Como sempre foi, né? A gente espera isso. Obrigada, Anderson, pelas informações. Obrigada a você. Lembrando mais uma vez, use máscara, higienize as mãos, use álcool em gel, mantenha distanciamento social e fique em casa sempre que possível. Obrigada, sigam o nosso canal e vejam outras entrevistas. Tchau, tchau, até a próxima.